Preparem-se. Esta mensagem que vocês ouvirão agora muda o curso de toda a história humana. Pois Deus, o Senhor, o Criador e sustentador da vida, olhou lá do alto, olhou de seu santo trono e não viu nenhum justo, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Será? Alguém de nós poderia? Não, nenhum de nós.
meu, Aqui não só pode. olhar assim, né? De repente De eu compro jeito nenhum. igual. Não, você não pode ver meu celular. Vou Não te te empresto, emprestar. não vou te emprestar. Você carrega bem essa placa aqui que define você, sua Sim, egoísta. e você, sua invejosa. Não, eu não quero Ah, mais sua saber de amizade com invejosa. você. Tá Egoísta. bom, tá Você bom, é sua egoísta. invejosa. Eu vou comprar e vou comprar melhor que o seu. Tá bom. Chega a faltar o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu coração.
Deus o Pai enviou seu Filho único. Jesus Cristo se tornou um de nós. Deus Emanuel, sem culpa ou pecado, se fez pecado por nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Jesus, justiça nossa, por sua morte temos vida e paz. Jesus, pela via dolorosa.
Sim, venceu. Venceu toda maldição, toda dor, todo mal. Por mim e por ti, Ele sofreu. Ele se deu para livrar-nos da morte do pecado. Escrito está: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ressuscitou, Ele vive, meu Salvador é vencedor.
Que graça, maravilhosa graça, o que nenhum de nós podia fazer, Jesus, Ele fez por nós. Vamos ficar de pé, vamos acompanhar com essas palmas, vamos cantar a este Deus maravilhoso, graça maravilhosa. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz
Meus irmãos, eu não tenho nem palavra, não, mas esta graça não tem jeito de explicar. Tem jeito de receber, né? Tem jeito de receber. E o jeito de receber é o que Deus proveu por meio de Cristo Jesus. Nós ouvimos o evangelho da nossa salvação. Somos por Ele redimidos. A palavra de Deus diz no livro de Êxodo que um dia, num processo de libertação de um povo, de uma nação, Israel era cativo, era escravo de uma nação forte, que era o Egito. Deus começou a livrar o seu povo enviando o seu exército. Imagine você. E o exército de Deus foi moscas, sapos, treva, água transformada em sangue. Tudo aquilo que o Egito considerava poderoso e que era objeto de adoração deles, Deus foi ridicularizando e usando aquilo que era objeto de adoração deles para servi-lo como Criador e ser objeto de punição para o Egito, que tanto venerava aqueles ídolos, aquelas coisas. Mais uma vez provando que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Todas as coisas respondem à voz do seu comando, porque tudo se fez assim, foi através do som de sua voz. Em Êxodo capítulo 12, o Senhor disse a Moisés que ele deveria orientar ao povo, que eles escolhessem um cordeiro perfeito, sem defeito, tenro, um macho de 1 ano, conforme está registrado a partir do verso 5 desse capítulo. Eles iam tomar esse cordeiro ou um cabrito, eles iam guardar este animal até o 14º dia daquele mês em que eles sairiam do Egito pela mão do Senhor. E toda a congregação de Israel, todos os israelitas, imolariam o cordeiro no crepúsculo da tarde. Eles tomariam o sangue daquele animal, colocariam em ambas as ombreiras da porta, a verga da porta de suas casas. Ali naquela casa onde eles estariam comendo aquele cordeiro que deveria ser comido por inteiro, uma carne assada ao fogo, juntamente com pães asmos e ervas amargas. E eles não comeriam nada cru daquele animal, nem cozido em água, mas assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a frissura, diz a Bíblia. E o verso 10 ainda declara: nada eles deveriam deixar dele até pela manhã. O que ficasse, eles deveriam queimar naquele fogo. E desta forma, eles haveriam de comer aquele cordeiro, de lombos cingidos, de sandálias nos pés, de cajado nas mãos. Eles deveriam comer às pressas, porque era a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, disse Deus: passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Completando essa palavra que nós lemos, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, a partir do verso 29, está escrito: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus. Jesus vinha para ele. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a favor deste que eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, no momento de seu batismo. Eu não o conhecia, disse João.
Aquele, porém, que me enviou, o Pai, me enviou a batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, pretendo ser breve, pois até aqui a gente tem contado a boa nova do Evangelho. O Evangelho é exatamente esta graça maravilhosa que alcançou o perdido, eu e você, que alcança o perdido, que alcança o pecador. É pela pregação do Evangelho que esta boa notícia chega ao coração humano. Como o próprio Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, preste atenção nisso. Jesus está dizendo, se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz do Evangelho, Jesus está garantindo, eu entrarei onde? Na sua casa, em seu coração. É por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem fez o homem, quem faz o homem, quem chama a existência é Deus. O coração do homem, quem criou foi Deus. E é ali que Deus vem morar, pelo seu Espírito. Quando aquele que ouve, esse ouvir faz com que ele abra a porta. É por isso também que a Escritura afirma que Jesus não é como o ladrão que vem e arromba a porta. Jesus não é como o Papai Noel, né, um mito, uma ilusão que entra pela chaminé. Não é assim. Jesus bate a porta, ele está à porta, e se alguém abre a porta porque ouviu a sua voz, ele há de entrar. E quando o Senhor entra no coração do homem, o que está acontecendo aqui, e o paralelo dessas duas passagens é assim como naquele grande dia de livramento de Israel por Deus, que o anjo do Senhor passou por sobre o Egito. Em toda a terra do Egito, aonde havia alguém que ouviu a voz de Moisés dizendo, vocês vão matar um cordeiro, vão comer o cordeiro dentro de suas portas, dessa e dessa forma. Mas vocês vão colocar o sangue na verga da porta, porque o Senhor passará pelo Egito fazendo juízo. E é isso mesmo que ocorreu. Aonde havia o sangue na verga daquelas portas, o anjo da morte não encontrou ninguém para ceifar, por causa daquele sinal. Mas em todo o Egito, todo primogênito dos homens e dos animais pereceram naquele dia, como juízo divino. Talvez você até pense assim, puxa, mas Deus foi muito duro com os egípcios. Meus irmãos, já era a 10ª praga que Deus mandava como aviso. E Deus estava glorificando o seu nome a cada momento em que Ele mandava o seu favor, Ele mandava o mensageiro dizendo, vai acontecer isso, deixa meu povo ir. E Faraó endurecia. Por fim, os egípcios não estavam aguentando mais, já era uma nação destruída, já começaram a clamar, Faraó, deixa logo esse povo ir, você não está vendo? Estamos destruídos, vamos todos perecer. Mas Deus continuava manifestando o seu poder, a sua glória, mostrando para os egípcios e para nós, para o mundo inteiro, que somente Ele é Deus absoluto e somente Ele pode livrar e salvar. Aquele sangue tipificava o que no futuro ocorreu na cruz por nós. É meio que não o anjo da morte, mas a morte que estava sobre nós foi retirada por causa do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor. Essa escritura de João diz que João viu Jesus vindo para ser batizado. No outro evangelho você vai notar isso, porque ele argumenta com Jesus, mas eu é que deveria ser batizado por você. E Jesus diz, convém que se cumpra toda a escritura. Faça isso.
Então, quando João batizou Jesus, ele havia ouvido o testemunho de Deus, Deus falando com ele assim: aquele sobre quem pousar o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo, é o que batiza com fogo, este é o Cordeiro de Deus. Então João passou a dar testemunho disso. Então, quando aqui João está narrando isso, depois do batismo de Jesus, João começa a dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso foi algo recorrente, tanto que o evangelista João faz questão de narrar isso por 2 vezes. Isso significa que João disse isso mais de uma vez. Outra vez que ele pôde apontar para Jesus, dizendo para as pessoas: não sou eu o Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. E o verso que nos ensina essa realidade é exatamente o verso 36 e 37 do primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz que, vendo João Jesus passar, ele disse mais uma vez: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos de João o Batista, ouvindo ele dizer isso, seguiram a Jesus. É muito impressionante a gente entender este ministério de João Batista, o ministério de Jesus, e assim poder compreender a nossa atitude em relação a Cristo. O evangelho de nossa salvação tem sido pregado por todo mundo. Jesus Cristo é o Senhor, é esse Cordeiro de Deus. Lembra que o cordeiro deveria ser tomado do rebanho, um cordeiro imaculado, perfeito, sem mancha alguma, para ser ofertado em prol do pecado do ofertante. Isso era recorrente, constante, todos os anos, todas as vezes. Mas estava prometido que um dia o cordeiro, que não seria nosso, não seria retirado dos nossos rebanhos, porque os cordeirinhos, os animais que eram ofertados, eles eram um tipo de Cristo. Eles não podiam tirar genuinamente o pecado do homem, mas eles aplacavam a ira divina e recordavam a Israel e faz-nos saber que o verdadeiro Cordeiro de Deus estava para vir, para tirar definitivamente o pecado da humanidade. E para remir todo aquele que, ouvindo a sua voz, tivesse comunhão com Ele. E esta é uma graça que é revelada aqui. Quando nós ouvimos essa declaração, Ele é o Cordeiro, como João Batista estava dizendo: não sou eu, Ele o Cordeiro. Os discípulos de João então fizeram o que qualquer homem deve fazer. Tem muita gente seguindo alguma coisa. Aliás, estamos no mundo dos seguidores, né? No mundo dos streamers, no mundo dos youtubers, e cada um segue fulano, e segue ciclano, e segue beltrano, e segue um monte de gente. Mas a Bíblia nos convida a seguir o Cordeiro de Deus. A Bíblia nos chama a prestar atenção àqueles que dizem: o Cordeiro de Deus é Jesus. Os discípulos de João, quando ouviram João dizer isso, deixaram João Batista. Não porque João era mau, mas porque João não poderia dar a eles o que o Cordeiro faria. Eles então passaram a seguir a Cristo. E é interessante que João não fica enciumado. O que acontece muito distintamente hoje em dia, né? Quando um seguidor aí de alguém deixa de seguir ele, às vezes aquele indivíduo talvez não te conheça, nem dá muita bola, ele perdeu um seguidor. Mas quando acontece uma tragédia, de vez em quando acontece, né? O indivíduo fez lá um semancol, como diz o outro, né? Deu uma bola fora, falou que não devia, fez o que não devia, não é? E aí ele perde milhões de seguidores, o cara entra do desespero. Tem uns que até pedem, pelo amor de qualquer coisa, volta para mim. É, na verdade. João Batista não está preocupado em perder seguidores para Jesus, porque ele sabe que ele não é o Cristo. Eu acho que nossa geração deveria também saber que, por mais importante que seja a nossa tarefa diante do mundo, por melhor a influência que a gente possa dar a esse mundo, nós não podemos salvar esse mundo. Nós temos que ter consciência de que apenas Jesus Cristo é o Senhor, o único Redentor e Salvador nesta eternidade.
que pode dar vida, que pode remir os pecados do homem, que pode mudar sua história, somente Jesus. E por isso, quando nós ouvimos ou quando nós mesmos falamos para os outros, olha, não sou eu, não é você, não é sua bondade, não é sua religiosidade, não é isso que vai salvar você, que vai apresentar você diante de Deus justificado. É apenas é o Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus. E não foi retirado dos nossos rebanhos, de nossas manadas, não. Ele veio do céu. O Cordeiro é o Cordeiro enviado pelo Pai. Porque é o próprio Filho de Deus que por amor se deu, se entregou por mim e por ti. Para que nós pudéssemos ter vida. E vida abundante. Vida nova. Vida segura. Vida garantida. Vida eterna. Quando você ouvir que Jesus está passando, que Jesus é a resposta, que Jesus é o Cordeiro de Deus, o conselho que te dou é: deixe tudo para trás e siga-o. Deixe tudo para trás e comece a ouvir Jesus de perto, a honrar Jesus, a obedecer Jesus, a amar Jesus, porque Ele diz que aquele que o reconhecer diante dos homens será reconhecido por Ele diante do Pai. Mas aquele que, embora ouvindo que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é a saída, a resposta para você, não o considerar, não ouvir a sua palavra, não seguir os seus passos, não obedecer a sua palavra, estes, por sua palavra, serão condenados. Permanecerão no juízo, diz as Escrituras. Portanto, irmãos, a Páscoa é a verdadeira libertação humana do pecado e da morte. Ele nos deu vida juntamente com Jesus. Quando ressuscitou Jesus entre os mortos, Deus cumpria a sua promessa que fez ao homem: da semente da mulher nascerá um homem que esmagará a cabeça da serpente. Por isso a Escritura afirma que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Por isso eu afirmo: não há pecado ou culpa maior do que o amor de Jesus Cristo, Senhor. Por Cristo, qualquer de nós, qualquer que seja a nossa história antiga, por mais tempo que nós estejamos distantes de Deus, longe de Deus, mortos nossos delitos e pecados, quando nós ouvimos a sua voz e abrimos a porta, Cristo é poderoso e gracioso, capaz de entrar em nossa existência e mudar a nossa sorte. Oxalá hoje, você ouvindo essas palavras por Cristo mesmo, sejas achado. Porque há muitos perdidos. Há muita gente lá fora tateando no escuro, preso às amarras de todo tipo de pecado, como vocês viram há pouco nesta cantata. Que talvez para um aquele é grande pecado, aquele outro é um pecadinho de nada. Todo pecado é odioso diante de Deus. E assim como quando você faz um omelete e coloca um ovo e coloca outro, quem é mais, não é? Sustância, gosta de um omelete mais recheado, né? Você vai colocar logo 4, 5 ovos. E você instala mais um ovo, vocês não vão pôr mais um para ficar bacana. Tem gente que já está até fazendo assim: meu Deus, é ovo demais, né? É para dividir, viu? Como tudo sozinho não. Mas de repente o último ovo está estragado. Não tem jeito de salvar o omelete, tem? A Bíblia nos declara com toda fidelidade que um único pecado, não importa qual seja, na sua mente, pequeno ou grande, afasta você da presença de Deus.
Só tem um jeito: é receber Jesus como único e suficiente Senhor de sua vida. É chamar o Cordeiro de Deus para aplicar o sangue precioso dele na sua história, na sua vida, e apagar o seu pecado. Só assim. A Bíblia ensina que nós seremos justificados por Ele. Porque nenhum de nós poderá ser justificado diante de Deus por boa obra, por bondade própria, ou por religiosidade, por mais santo que você seja. Um único pecado nos tira da presença de Jesus. E eu te pergunto, seja honesto, será que você é tão bom assim que cometeria apenas um único pecado na sua existência? Sem Jesus, continuamos perdidos. Você entende isso? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Vamos orar? E talvez você queira, nesta hora e neste momento, fazer um concerto com Jesus, fazer um concerto com Deus. Talvez você está ouvindo pela primeira vez essa história e está entendendo que, de fato, não tem nada nesse mundo que possa salvar você do inferno e da morte, a não ser Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus pode te salvar. E eu queria que você estivesse refletindo enquanto a gente canta um dos nossos hinos, nosso hinário, que é o hino 270. É isso? Põe aí, por favor, deixa eu achar aqui. Esse hino, ele tem uma palavra, uma pergunta, ou vamos dizer, uma afirmação que faz a gente refletir um pouco em tudo isso que nós vimos e ouvimos hoje. Hino 270. Na cruz por ti foi para te salvar, meu sangue ali verti, te posso lhe salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Viver assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tá vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
apesar de honestamente a gente não poder fazer absolutamente nada sem Ele, nós descobrimos que com Ele nós podemos fazer tudo para Ele. Porque todas as nossas obras, todas as nossas justiças nada valem sem Jesus, sem o sacrifício remidor, sem a graça. Portanto, é necessário ouvir mesmo a instrução de João Batista, de Cristo, dos discípulos, da igreja que ecoa dizendo: arrependa-te e creia no Evangelho. Se arrependa de seus pecados, de sua morte, de sua separação de Deus, de andar longe dele. Se arrependa de sua religiosidade, se arrependa e peça a Deus hoje: Cristo, ser o meu Senhor e Salvador, entra no meu coração, salva a minha vida por tua graça, aplica o teu sangue na minha vida, para que o anjo da morte não prevaleça sobre mim. O Senhor Jesus pode te livrar de toda condenação, de toda dor, de toda morte e do inferno. Mas é necessário que hoje, quando a Escritura nos adverte, se você ouvir hoje a voz do Senhor, o Espírito, não endureça o seu coração. Tem muita gente boa mesmo, deixando para depois, imaginando que talvez depois vai dar certo, vai dar tempo. Mas o que a Bíblia nos adverte é que nós não sabemos o que nos trará o amanhã. Portanto, a Escritura diz: é hoje. Se você ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos orar? Eu queria que você mesmo fizesse a sua oração, dizendo para Jesus: Senhor, eu não sou digno, mas eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor é suficiente e eficiente para me salvar, para me lavar, para me perdoar os pecados, para mudar a minha história, para me ajudar a crer, a confiar somente em Ti e receber a Tua salvação. O Senhor é o único capaz de me ajudar a ouvir e obedecer a Tua palavra, porque eu não posso sem a Tua graça. Eu quero orar por você. Talvez você que está aí nos acompanhando pela internet seja desejoso de hoje reconhecer Jesus como Senhor soberano. Faça isso então. Procure uma igreja cristã próxima da sua casa, que segue e serve a Jesus com fidelidade, que estuda a palavra com sinceridade, que vai lhe ajudar a conhecer mais do Evangelho, de como você poderá servir e amar a Jesus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua vida. E se há alguém entre nós que deseja fazer o mesmo, você vai fazer agora um compromisso, não é comigo, é com Deus. Deus ouve a sua oração, ouve a sua voz. E se você pedir: Senhor, pela fé, escreva meu nome em teu santo livro, sim. Redima minha vida, sim. Me salve de mim mesmo, desse mundo vil, das minhas mazelas, dos meus pecados, dos meus vícios. Me salva. Creia, Ele é poderoso para lhe ajudar, para lhe socorrer, para te salvar. Vamos orar. Senhor Jesus, é possível que nesta hora o Senhor esteja chamando um filho à Tua santa presença, porque o Senhor nos faz seus filhos por meio de Cristo Jesus. É possível que o Senhor aprove nesta hora, quando esta pessoa ouve essa palavra, esteja sendo ele tocado pela voz do Teu Espírito Santo, e ele está tendo o coração quebrantado, e a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, compungido, contrito, um espírito que se rende. Ó Deus, que nessa rendição o Senhor adentre o coração desse homem e dessa mulher. Que o Senhor faça-lhe morada, dando ele fé e perseverança, e caminhando com ele lado a lado em
toda a sua trajetória, ensinando e abençoando de tal forma que ele vá a cada dia se tornando mais semelhante a ti. O Senhor é o único capaz de entrar em nossa vida, nossos corações, e morar ali, e causar em nós a verdadeira mudança. O Senhor é o único capaz de, por seu sangue, perdoar, lavar os nossos pecados e tirar de sobre nós nossas dores, enfermidades e iniquidades. E nos deixar, de fato, limpos, brancos como e mais alvo do que a neve. Faz isso para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. E o Espírito do Senhor os capacite a crer e a seguir-te a partir de hoje e para sempre. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração, creia. O Senhor Jesus ouve a sua oração. É como se agora, nos umbrais de seu coração, do seu interior, de sua alma, o sangue do Cordeiro está sendo colocado. E é por isso que a Bíblia diz: já agora não há mais condenação para aqueles que creem, né? Que estão em Cristo Jesus. O que você deve fazer a partir de hoje dessa decisão? Seguir Jesus de perto, porque não há como seguir Jesus de longe. A gente precisa ouvir a voz dele. E seguir Jesus de perto é também seguir Jesus em uma comunidade cristã. Procure uma comunidade cristã séria. Você vai encontrar ali força, amigos, outros irmãos cristãos que vão ajudar você nessa caminhada. Se você quiser, estiver por aqui, por perto, pode vir para cá. Nós vamos lhe ajudar. Pela fé e pela graça de Jesus. Vamos caminhar juntos. Porque a gente está fazendo isso já, uns com os outros. E aqui sempre cabe mais um, não cabe? O reino não é nosso, é de Deus. E a igreja também não é nossa, é de Deus. Ele traz quem Ele quer. Ele envia para onde Ele quiser. Que Deus seja louvado. Amém? Eu quero dar um último aviso, na verdade é uma convocação. O conselho estará reunido na próxima quinta-feira. Então, se os irmãos tiverem algum documento, alguma solicitação para enviar ao conselho da igreja, pode procurar um dos presbíteros, ou o próprio pastor, para que a gente possa estar tratando essa reunião a respeito desses documentos. E quero lembrar a igreja um motivo de oração importante. Dia 23 de abril nós temos Assembleia Letiva. Continue orando para Deus dirigir-nos na escolha dos oficiais, né? Presbítero, 2 diáconos aqui para a sede, um presbítero e 2 diáconos para a congregação do Ouro Negro. E não pare de orar, meu irmão, porque a igreja caminha é de joelho, não é? É a independência de Deus, é em oração, cada dia, e assim nós vamos vencendo a vitória que Ele tem para nós. Amém? Fique de pé, receba a bênção, não vai embora sem tomar um cafezinho abençoado aí com a gente, não é? Tem o cafezinho da comunhão aí. E perguntei aos irmãos antes aqui, ó, você que não ouviu, por favor, quem vai estar lá no trabalho de evangelização no bairro de Citrolândia, a partir de 1h30, levante a sua mão, por favor. Ok, tá joia, 1h30, aqui na porta da igreja nós vamos estar saindo, então que Deus os abençoe nessa obra, amém? Receba a bênção no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós, o povo de Deus aqui presente, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Ide em paz.